Anteriormente. E é a forma de resolver um determinado problema, não propriamente obcecar com aquilo com as consequências ou com o que pode acontecer de determinada situação. No último episódio do Meia Hora à Conversa. Muitas vezes o treinador tem que ser um bocadinho ator. Agora, prepara-te para o episódio desta semana. Para que possa continuar a trazer-te este conteúdo incrível, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Olá a todos e sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Meia Hora à Conversa. O meu nome é João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Diogo Oliveira. O Diogo não tem propriamente uma vida ligada ao futebol, a não ser adepto e ter, eventualmente, brincado à bola como todos nós, quando era mais novo. Mas o Diogo tem uma particularidade. É adepto do Futebol Clube do Porto a viver em Lisboa. Portanto, em primeiro lugar, Diogo, seja bem-vindo. Obrigado por teres aceito o meu convite. Olá, boa noite a todos. A primeira pergunta que eu te quero fazer é: como é que tu, sendo residente em Lisboa e tendo vivido a tua vida toda em Lisboa, te tornaste adepto do Futebol Clube do Porto? Foi algo muito normal, isto porque o meu pai é portista, então desde muito cedo, pronto, tentou-me incrementar esse sentimento e a mística portista. E pronto, e depois também foi o facto de eu ter nascido numa altura em que o Porto ganhava, pronto, na altura ganhava tudo, não é? Ganhava os campeonatos, depois eu nasci, pronto, em 95, tendo em conta que depois, ali por volta de 2003, 2004, quando o Porto foi campeão europeu, ganhou a Taça UEFA, foi a da Liga dos Campeões com o Mourinho, e pronto, e a partir daí foi muito fácil escolher o lado portista. E como é que tu celebras as vitórias do Futebol Clube do Porto? É assim, eu quando era miúdo festejava mesmo de uma forma efusiva. Eu gostava muito de ver o Porto ganhar. Na altura também gostava muito mais de futebol do que atualmente. Eu até cheguei a jogar futebol e tudo no futebol era algo que me agradava. Mas infelizmente não tenho tantas oportunidades de ir ao Dragão ver os jogos, que é algo que eu gosto muito de ir. Mas quando consigo vou lá e é algo espetacular. Mas quando dizes que já gostaste mais de futebol do que gostas agora, sentes que isso pode ser por estares a 300 km ou 200 e muitos quilómetros de distância do local do estádio do teu clube, ou é por outras questões alheias a isso? Não tem nada a ver. Obviamente que eu gostava de ter mais oportunidades de ir ao Dragão, ver os jogos. Apesar de eu já ter ido ao Estádio da Luz, Estádio de Alvalade, não só para ver os jogos de Portugal, mas mesmo para ver os jogos do Benfica, os jogos do Sporting, porque além de serem rivais, o futebol para mim é algo que é um espetáculo. Não estou ali para me estar a chatear com as pessoas. E acho que não faz diferença, é só mesmo a questão de eu cheguei a um ponto que todas as coisas que acontecem por trás do futebol, as arbitragens e de roubos e chega a um ponto em que chateia, já não ligo tanto, porque já não é tanto um desporto em si, mas é mais um negócio a meu ver. Não sei se todos partilham da mesma opinião, mas é por aí. E sendo tu adepto do Futebol Clube do Porto, alguma vez tiveste que... Como é que eu consigo dizer isto? Tiveste que minimizar a tua efusividade nos festejos por estares a celebrar em Lisboa, ou nunca tiveste nenhum episódio menos feliz apenas por estar a celebrar as conquistas do teu clube? Felizmente nunca tive um episódio menos feliz, mas também infelizmente tem que se pensar onde se pode festejar, com quem se pode festejar
e aonde se está a festejar, não é? Obviamente que eu num Benfica Porto ou no Sporting Porto, em que vá ao estádio do rival, e vá com a camisola do Porto, ou mesmo que não vá com a camisola do Porto e vá para o meio dos adeptos da equipa rival, não vou estar a festejar da mesma maneira, não é? Como se estivesse a festejar no meio dos adeptos do Porto, ou muito menos como se estivesse a festejar no Estádio do Dragão. Portanto, assim, é sempre pensar um pouco onde se festeja. E de certeza que sabes e que sentes, porque também se fala muito da ideia da mística de ser do Porto, e tudo aquilo que envolve ser do Porto. Tu sentes essa mística aqui em Lisboa? Sinto. As pessoas quando dizem que isso é muito relativo. As pessoas dizem que há poucos adeptos do Porto em Lisboa, que há poucos adeptos do Benfica e do Sporting no Porto. Isso é muito relativo. Há muitos adeptos portistas em Lisboa, há muitos adeptos benfiquistas e sportingistas no Porto, e obviamente que há a mística. Obviamente que é só procurar as pessoas certas, é procurar quem é adepto. Pronto, e também eu, na minha família, tenho um pai, os meus tios também são portistas, tenho muita gente que é portista na família, portanto não torna-se mais fácil. E como é que vês, porque infelizmente acontece sempre, por pessoas mais fanáticas, os confrontos que surgem, agora não só em relação ao Porto, mas em relação a todos os clubes rivais de uma forma geral. Como é que tu olhas para isso e se vês o Porto, muitas vezes, o Porto, digo, os seus adeptos, prejudicados por virem a Lisboa jogar, ou se achas que isso poderia acontecer também na cidade do Porto, mesmo com o Porto a jogar em casa, de jogar, por exemplo, um Benfica-Porto, que é uma rivalidade maior do que, diria eu, do que o Sporting Porto. Se achas que isso seria igual, se não... É assim, o que eu posso dizer é que é a minha perspectiva em relação às pessoas do Norte, especialmente do Porto, é que as pessoas do Porto são muito mais abertas e receptivas a certas coisas do que propriamente as pessoas de Lisboa. As pessoas de Lisboa, a meu ver, são mais fechadas. Isto dito uma pessoa que é lisboeta, né? É alfacinha, nasci aqui, e quando vou ao Porto vejo as diferenças. As pessoas notam que eu tenho um sotaque de Lisboa, mas vêm-me com a camisola do Porto e fazem uma grande festa, porque é a mística do Porto, talvez. Ou seja, talvez pela forma mesmo das pessoas serem. Mas eu acho que é um pouco indiferente no que diz respeito aos adeptos fanáticos. Tanto há em Lisboa como há no Porto, é algo inevitável e pronto, a gente tem que fazer o nosso melhor para evitar esse tipo de comportamentos, mas haverá sempre, não podemos fazer nada. Tu disseste que na cidade do Porto que o festejo é maior, que mesmo as pessoas percebendo que não tens um sotaque próprio da cidade, e que acabas por sentir essa mística maior. Esta pergunta, se calhar, é um bocado ingrata, mas tu sentes-te menos adepto do Porto quando festejas uma vitória aqui do que se festejasse uma vitória na cidade do Porto? Não tem nada a ver. Obviamente que gostava, como já tinha referido, de festejar mais vezes no Estádio do Dragão ou no Porto, mesmo quando o Porto é campeão e vão festejar para a rua, mas não deixe de festejar as vitórias do Porto, ou deixa de ser diferente por eu não estar no Porto. A mística do Porto é uma mística que é de adepto,
desportista, saber o que é o Porto, e não faz, acho que não faz diferença estar ou em Lisboa ou no Porto. Penso que não faz. Mas deixa-me pegar por aí, e enquanto adepto, pelas tuas palavras, o que é ser Porto para ti? Ser Porto é ter primeiro um espírito ganhador. A gente como portistas custa-nos muitas vezes não ganhar. Eu como portista, pronto, nas últimas décadas o Porto foi uma das equipas portuguesas que mais ganhou, e quando nós não ganhamos, pronto, é algo que nos chateia mesmo muito, mas é aquela mística de raça, de ganhar, de querer mais, e de partilhar entre os adeptos portistas o sentimento de dar força à equipa. Tu, por viveres na cidade de Lisboa, és só do Porto ou és também, diria, anti-Sporting e anti-Benfica? Não sou anti-Sporting nem anti-Benfica, obviamente. Ou seja, desculpa ter interrompido, deixa-me só dar-te um exemplo. Vamos imaginar que há um último jogo do campeonato, vamos pensar o Benfica-Porto, há um último jogo do campeonato. Esse jogo decide o título. É realizado aqui em Lisboa e há um lance mal arbitrado e, por consequente, a vitória vai para o Benfica. Vamos pôr este cenário hipotético. Tu aí ficavas revoltado por teres visto o teu clube a não ganhar e a ter sido prejudicado nesse lance, ou também por ter sido o Benfica a ganhar? Ou seja, se fosse, não sei, um outro clube qualquer, um Estoril, o Rio Ave, o Chaves, o Vitória, não interessa quem, se levavas com mais leviandade. Porque, é assim, há rivalidades saudáveis, não é? E as rivalidades acabam por existir. A meu ver, há uma ligeira diferença. Obviamente que se o Porto jogar uma final contra um Chaves, como estavas a dizer, uma equipa assim mais pequena, obviamente que a gente não fica tão chateados, mas pelo facto também, acho que perder contra uma equipa dessas também era muito mau. Quer dizer que a equipa não estava no seu melhor ou não jogou o seu melhor futebol. Mas acho que não sou nem anti-Benfica nem anti-Sporting. Acho que perder faz parte, só um pode ganhar. Eu acho que muitas vezes a história das arbitragens é complicado de falar. Nem sempre a arbitragem pode fazer as melhores decisões. Obviamente que há sempre decisões controversas em que a gente nada pode fazer. Quando o jogo está terminado. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Mas acho que não faz assim uma grande diferença se for o Benfica ou o Sporting, ou se for uma equipa mais pequena. Obviamente que há sempre uma rivalidade maior, porque é especialmente entre o Benfica e o Porto, porque é entre o Benfica e o Porto que há aquela disputa de quem tem mais títulos, de quem tem mais prestígio, qual é o melhor clube de Portugal. É quase como se fosse, não é? O Real Madrid e o Barcelona, não é? De Espanha, de Portugal. Mas de resto, penso que não. Quer dizer, isto depois vai depender também de cada adepto. Mas eu penso que não. Acho que é só as pessoas, obviamente, que se chateiam por o seu clube não ganhar, mas no fim do dia as pessoas esquecem disso e seguem em frente. Mas não tentando entrar de todo aqui em polémicas, até porque essa é a ideia do programa, mas quando houve o apagão na Luz, após a vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz por 5-0 há uns anos, tu achas que esse apagão teria existido se tivesse sido uma outra equipa qualquer que não o Porto e o Sporting? Obviamente que isso não teria acontecido se fosse com outra equipa qualquer.
aconteceu com o Benfica, lá está, por ser a maior rivalidade. Mas são estas coisas que às vezes são feitas e a gente se calhar nem sabe, são feitas por detrás das câmaras e que a gente não vê. Vamos lá desligar as luzes para criar aqui notícias, para criar aqui aquela rivalidade, não é? Mas penso que tem momentos em que estas rivalidades são boas, tornam as coisas mais interessantes. Obviamente que às vezes acontece exageros, mas não é só em Portugal, é em todo lado. Mas agora pegando por aí, fazendo uma pergunta mais generalista, enquanto adepto, não aqui a questão de seres enquanto adepto do Futebol Clube do Porto, mas enquanto adepto de futebol, não achas que estas questões dos clubes e estas rivalidades acabam por depois tornarem alguns exageros? Já vimos pessoas que foram mortas, acidentes graves, infelizmente. Não achas que essas coisas depois acabam por incendiar ainda mais os adeptos mais fanáticos? Concordo. Incendeia, obviamente, os adeptos mais fanáticos, mas se reparares, isso parte muito não do adepto que vai para ver um espetáculo, que vai com a família, mas parte muito, da minha opinião, das claques. E todo o adepto assim mais ligado às claques que tornam o espetáculo às vezes em algo que não deveria acontecer. Isso é a minha opinião. Acho que um dos problemas hoje em dia do futebol é as claques. Obviamente que há sempre pessoas de fora, mas acho que esse é um dos principais problemas. Achas que as claques acabam por estar a prejudicar o futebol português, independentemente de que clube sejam? Apesar de eu saber que as claques são os que mais dão suporte à sua equipa, não é? Porque eles são sempre lá, falo pelo menos pela claque do Porto, os Super Dragões. Mas acho que sim, é um dos problemas, dos principais problemas de acontecer esse tipo de coisas. Deixa-me agora aproveitar para perceber o teu lado enquanto adepto, porque nós muitas vezes acabamos por ter aqui, ou acabo por ter aqui no programa, muitas pessoas que trabalham na área, e todos nós temos um clube, e é normal, e as pessoas acabam por não se conseguir expressar enquanto adeptos. Mas deixa-me fazer-te umas perguntas sobre o teu clube enquanto adepto. Como é que tu vês a atual situação do Futebol Clube do Porto, no futebol, obviamente? Achas que está bem? Achas que está mal? Está num bom caminho? Acreditas que ainda vão ser campeões? Qual é a tua perspectiva para o resto do campeonato? Assim, a minha perspectiva este ano, acho que o Porto está a fazer um ótimo trabalho, tendo em conta as contratações que foram feitas, as vendas que foram feitas, tendo em conta o plantel que o Sérgio Conceição tem nas suas mãos. Acho que não é mesmo que a gente não sejamos campeões, acho que foi um bom ano. Isto se a equipa ganhar a Taça de Portugal. Ganhamos a Supertaça, já ganhamos a Taça da Liga, se ganhamos a Taça de Portugal são 3 troféus ganhos num ano. Mesmo que sejamos campeões, já é um bom ano. Então, posso dizer que foi um bom ano, estamos nos oitavos da Liga dos Campeões e ainda poderemos dar a volta ao Inter. Mas acho que o Porto está no bom caminho. Para o ano é tentar sempre fazer melhor do que o ano anterior. Mas a forma da equipa jogar para ti faz-te sentir que tu gostas. Eu pergunto isto porque aquela ideia do jogar à Porto, ter aquele jogador rançudo que nunca dá um lance como perdido, vai sempre à luta, dá sempre tudo em campo, e eu vejo nisso um jogador como o Pepe, por exemplo. Eu diria que o jogador como o Pepe é um jogador à Porto, se as características de ser jogador à Porto for isso. Mas se tu olhares
para o resto do plantel, independentemente se sejam jogadores que tenham vindo da formação, e também aqui este ponto que eu quero tocar, sejam jogadores vindos da formação ou não, se tu sentes, primeiro, que eles jogam a Porto, e segundo, se achas que, ou melhor, se não achares, se achas que algo que se tem que fazer diferente para que os jogadores da formação, pelo menos esses, consigam vir jogar a Porto e consigam passar a mística para quem vem de fora, não é? Eu acho que sim, eu acho que é preciso focar mais na nossa formação, e tem-se vindo a ver nos últimos anos que a formação tem futuro. A prova disso é o Diogo Costa, na nossa baliza. Mas o jogar a Porto é também como é que eu hei de dizer? É uma forma, ou vem incrementada não só de jogador para jogador, mas vem do topo da direção, não é? Vem desde o do Sr. Pinto da Costa, que já está há anos e anos, não é? À frente do Porto, mas se repararmos bem, todas as pessoas que são contratadas e que estão postas no Porto já passaram pelo Porto ou sabem o que é ter Porto. O caso do Sérgio Conceição, é o caso do Pep, como já foi jogador do Porto antes, né? Depois foi para o Real Madrid e voltou, passou pelo Besiktas, mas é desses jogadores que a gente precisa no plantel para ajudar os mais novos, não só a ganhar experiência, mas a saber o que é jogar a Porto. E não falo só do Pep, falo também de outros jogadores que estão ainda ligados ao Futebol do Clube do Porto, fazem parte da formação, da direção, etc. E isso tudo ajuda a que, não é, futuras gerações saibam o que é realmente então jogar a Porto. Muito bem. Diz-me quais são as tuas expectativas para a próxima época. Obviamente é sempre fazer melhor, mas estás a ver um Sporting que reconheceu que a época foi mal planeada, é dito pelos próprios, e então, assumo eu, aprenderam com os erros e querem fazer melhor. Tens um Benfica que, por outro lado, tem tudo para fazer uma época muito melhor do que aquelas que tem vindo a fazer, que teve aqui um grande encaixe financeiro, e também um Braga que nunca se pode descurar, não é? E acabou por ter aqui vendas interessantes, vendeu, por exemplo, o Vitinha por 30 milhões, portanto, há aqui possibilidade dos rivais se reforçarem e de melhorarem. Nesse aspecto, e olhando para esta conjuntura, o que é que tu esperas do Porto na próxima época? É assim, em relação a transferências, acho que o Porto nos últimos tempos não tem sido o mais forte, não é? Nem a vender, nem a comprar. Obviamente que vendemos jogadores que eu acho que não devíamos ter vendido, muito menos pelo preço que foram vendidos. Estou a falar de jogadores como o Vitinha, que foi para o PSG, estou a falar de jogadores como o Fábio Vieira, que foi para o Arsenal. Mas obviamente que o Porto tem que fazer um esforço financeiro para comprar melhores jogadores, não só para ser campeão, mas tentar ir mais longe na Liga dos Campeões, porque eu acho que a gente tem capacidade para isso. Já mostramos que temos capacidade para ganhar troféus com esta equipe, e conseguirem melhorá-lo ainda, mais ainda conseguiremos ganhar. Muito bem. Diogo, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu pedia-te, para quem está a ver lá em casa e que é adepto do Futebol Clube do Porto, como tu, há alguma mensagem que lhes queiras transmitir, ou alguma mensagem de confiança para o que resta da época? Eu penso que não será necessário. Acho que qualquer portista sabe o que é que eu quero transmitir. O que eu quero transmitir é força, não é? Força e toda a esperança que o Porto continue a ganhar troféus daqui para a frente, que seja campeão, se possível ainda este ano, se não, para o ano, certeza que será.
E pronto, e é isso. Obrigado, Diogo. Obrigado por teres vindo ao programa e é sempre um prazer e a porta está aberta assim que entenderes. Obrigado. De resto, eu despeço-me, vemos para a semana. Não se esqueçam, metam like, subscrevam e partilhem, que isto é aquilo que todos os youtubers dizem, portanto é porque deve ser bom. Portanto, já sabem, obrigado e vemos para a semana.